Beleza, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar então o nosso curso de estimulação auricular do nervo vago. Eu sou Leonardo Calegari. O que é mais frequente na literatura e para onde a ciência olhou com mais vigor? Ela olhou para mais, tem muito mais estudo falando da hiperatividade simpática. Então, se você pesquisar lá hiperatividade simpática, bum, vai aparecer muitos artigos aí falando de situações clínicas que tem o simpático com um aumento do seu tono, aumento das descargas, né, os disparos neuronais aí relacionados aos neurônios do sistema nervoso simpático. E pouco se olhou até agora para essa atenuação ou redução do parasimpático. Então, qual que é o efeito dessa atenuação do parasimpático sobre a saúde do organismo? Isso tem valor? Porque a ciência, ela sempre vai procurar a doença, né? E nesse sentido o pessoal foi lá para a hiperatividade simpática e ficou lá estudando a hiperatividade simpática, que é, né, na minha história e na minha formação acadêmica, que é onde eu mais né, tenho conhecimento, né? Porque como eu exercia ali a supervisão de estágio em cardio, eu sempre procurava estudar mais a fundo aí essa parte da fisiologia das doenças cardiovasculares, né? E o que que se sabe, né? O que que está bem documentado e tal? Que os pacientes com doença cardiovascular mais grave, como por exemplo a insuficiência cardíaca, eles têm aumento na atividade nervosa simpática. Isso aqui é mensurado, né, através de microneurografia, né, uma mensuração padrão ouro, né, que de fato mostra, olha, o doente crônico com insuficiência cardíaca tem hiperatividade simpática, né? Então, isso foi discutido, já é bem batido pela ciência, já né, matéria aí de vários papers, então é consenso, vamos dizer assim. Todos os doentes crônicos graves com doença cardiovascular cursam com hiperatividade simpática. E ao mesmo tempo que o simpático aumenta a sua atividade, né, neurológica, de disparo de potencial de ação, o parasimpático fica atenuado, tá? Então, como é que a gente pode explicar do ponto de vista fisiológico, né? Por que que os doentes cardíacos têm uma hiperatividade simpática? Bom, existe uma hipótese, tá? Proposta pelo professor Simon Malpas, isso aqui é de 2010, onde ele diz assim: olha, talvez o problema, um dos fatores, seja a alteração dos receptores periféricos. Então, a gente tem quimiorreceptores, a gente tem receptores de pressão, os barorreceptores, temos receptores cardiopulmonares, e esses receptores, eles modulam a atividade dos neurônios aqui, por exemplo, do bulbo ventrolateral rostral, que é um centro muito importante para o simpático. Então, a gente sabe que tem alteração nesses receptores periféricos porque o coração está fraco e por o coração estar fraco, a quantidade de sangue ou a perfusão periférica ela é comprometida. Chega pouco nutriente lá na periferia. E isso faz com que os receptores periféricos sofram. Eles ficam dizendo, oh, tá faltando energia aqui, tá faltando nutrientes. Então eles alteram o seu funcionamento, né? E notadamente aqui os quimiorreceptores eles estão hiperativos, então eles desenvolvem mais potenciais de ação, enquanto os barorreceptores estão atenuados e reduzem o seu potencial de ação aqui. Então isso aqui vai levar o sistema para uma hiperatividade simpática, tá? É uma das hipóteses, tá?
outras coisas podem contribuir também, como as espécies reativas de oxigênio, tem um monte de fatores, tá? Mas uma das ideias que tem peso, né, é que essa disfunção dos receptores periféricos pode contribuir com a atividade, com essa hiperatividade do simpático, tá? E eu pesquisei, né, durante meu doutorado eu fiz uma pesquisa com os receptores periféricos, né, particularmente com quimiorreceptores, e eu observei que o treinamento físico restabelecia isso. O treinamento físico melhorava isso, tá? Melhorava essa disfunção, ou atenuava esse excesso do simpático, sabe? Então, o treinamento físico ajudava a restabelecer. E também, paralelo a isso, na mesma época aqui, o professor, meu colega aqui de trabalho, meu amigo, o professor Rodrigo Schmidt, né, ele foi pesquisar também alguma neuromodulação, só que ele fez uma coisa muito mais complexa, né? Ele pegou os ratos ali no INCOR e estimulava um neurônio que fazia simpatoinibição, que é o neurônio do barorreflexo, né? Aquele neurônio que reduz a atividade simpática. Então ele fez um trabalho muito complexo ali, mas na mesma linha de tentar restabelecer esse desequilíbrio, tá? Então a gente sabia, né? Os papers estavam ali, olha, tem hiperatividade simpática. Como é que eu faço para restabelecer isso? Faça exercício. O exercício ajuda. Beleza, vamos fazer exercício. O que mais que nós podemos fazer? Estimula o neurônio que inibe o simpático. Nesse caso aqui, o neurônio que é do barorreflexo, né? O barorreflexo é um reflexo simpato-inibitório. Então, estimula lá, beleza, dá certo também, só é muito complexo. E aí, em 2016, a gente celebrou muito a publicação desse estudo pelo grupo do professor Carlos Negrão e da professora Lisete Michelini, que eles mostraram, do ponto de vista neurológico, que o treinamento físico melhora o tônus vagal, né, aqui no núcleo dorsal do vago, núcleo motor dorsal do vago, e reduz a quantidade, né, a excitabilidade desse bulbo ventrolateral. Então, o professor Negrão é um professor que sempre pesquisou exercício, né? Ele estava mostrando que, de fato, o exercício físico, o treinamento físico conseguia restabelecer aquele desequilíbrio entre o simpático e o vago. Então, eu sempre busquei ao longo da minha carreira tentar estratégias que pudessem melhorar isso, né? E até então sempre foi o exercício físico, né? Então a gente usava o exercício para restabelecer esse desequilíbrio. E isso está bem evidente na literatura, tá? Então, isso aqui é também um paper agora de 2026, né, mostrando que o exercício físico, né, ele melhora essa disfunção aí entre o simpático e o vago, tá? Então, tem vários mecanismos aí, mas há uma evidência consistente de que o exercício físico, sim, ele consegue melhorar alguns marcadores do sistema nervoso é, simpático e parasimpático. Notadamente aqui, ó, isso aqui nós vamos ver depois, ó, RMSSD. Esse RMSSD é um marcador do parasimpático. Talvez seja o marcador mais importante aí da variabilidade da frequência cardíaca, que indica, né, a atividade do sistema nervoso parasimpático. Então, antes de fazer exercício, esse marcador está baixo, o parasimpático está atenuado. Depois, quando o cara ingressa num programa de exercício aí de 12 semanas ou mais, esse marcador ele consegue melhorar e melhora um monte de coisa na vida do cara, né? Então, a gente não tem mais dúvida que o treinamento físico faz bem para a saúde, né? Ninguém tem mais dúvida. E tu pode conversar com qualquer pessoa
né, de qualquer nível social, aí o cara vai compreender ou essa informação já foi, né, estruturada aí na sociedade, mostrando que o exercício faz bem.